Primeiro eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso pelo convite e agradecer à comissão científica executiva, na presença da presidente aqui, doutora Thais. A ideia, na verdade, aqui é falar sobre... eu busquei 10 artigos de relevância, né, nos últimos 2 anos, tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E antes de apresentar os artigos, eu vou só apresentar algumas notas em relação a como eu busquei esses artigos, né? Então, durante o período, aí eu considerei o período desde o último congresso, né? Então, do segundo semestre de 2016 a hoje, aliás, amanhã, né? Porque está errado aqui a data. Eu considerei todo tipo de artigo, basicamente, tá? Artigo original, revisão sistemática, meta-análise, artigo de revisão, guideline, até alguns comunicados, breves comunicados, né? E editoriais também. Eu procurei dividir bem os temas de controle e prevenção de iras, né? Acho que eu consegui mais ou menos abordar um pouco, ter uma abordagem bem eclética aí, né? O que eu levei em consideração? A relevância dos artigos, né, para a área, o número de citações e alguns artigos que provocam inovação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta também, né? Inicialmente é um top 10, mas eu tive alguns problemas na seleção dos artigos e ele pode virar um top 20, tá? Então já vou pedir desculpa se eu me alongar um pouco. Eu vou citar mais do que 10 artigos aqui, mas não vou entrar muito em detalhes, vou tentar ficar nos 10. Então, para começar, tem o Matteo Bassetti e colegas, eles publicaram em 2017 na Intensive Care Med um artigo um artigo otimista em relação ao cenário nos próximos 30 anos em relação à resistência microbiana. Ele, basicamente, ele ele coloca um cenário, né, em relação a como ele acha que os dados em relação aos próximos 30 anos, como vão estar, né? Então, aqui as causas atribuíveis aí em 30 anos, causas atribuíveis à resistência microbiana seriam cerca de 10 milhões de mortes atribuíveis à resistência microbiana. E aí ele vai discorrer durante o artigo sobre o cenário. Então, quais são as perspectivas que nós temos para o futuro. Ele divide em 4 grandes blocos, né? Acho que está difícil para ler, a tabela não é para ler mesmo, né? Eu só vou frisar aqui o que ele fala. Ele divide em 4 grandes blocos em relação aos patógenos e à ecologia, tá? Em relação às práticas de prescrição dos clínicos, né, as inovações, em relação às características da população, então ele fala muito de microbioma, de metagenômica, e em relação às políticas de saúde, né, em relação às políticas de saúde nessa área. Ele frisa muito que nós teremos muitos testes diagnósticos inovadores, né, que permitirão fazermos os diagnósticos já praticamente em tempo real, né? Fala sobre o arsenal terapêutico, que cada vez mais se buscam tratamentos não na forma tradicional de antimicrobianos, mas outras possibilidades. Então ele cita aqui várias outras possibilidades, né? E como conclusão, ele acha que em 2050 a gente vai chegar não mais falando em terapia empírica vai ser coisa do passado. Então
ele fala que no momento do diagnóstico, você já vai ter um teste diagnóstico capaz de já identificar o agente e o mecanismo de resistência e já guiar o tratamento, né? Ele fala da metagenômica substituindo a cultura, né, isso vai possibilitar então o fim da terapia empírica. Ele fala que nós vamos guiar esforços para desvendar os segredos da nossa microbiota e do microbioma. E conforme ele até cita que provavelmente a gente vai ter um controle maior da vida marinha, né? E que isso até é uma ameaça, porque novos mecanismos de resistência podem vir do mar, né? Da água. E cita que nós teremos menos antimicrobianos e mais mecanismos de recuperação da imunidade, que é uma tendência. Resumindo, ele é essa carinha feliz aqui e nós somos o resto aqui, que acho que, não sei se está todo mundo tão otimista, mas ele fala no artigo mesmo que eles são bem otimistas. O segundo artigo foi publicado por Fortaleza e colegas, né? É um recorte epidemiológico das IRAs no Brasil, tá? Então, o grupo então fez isso foi um projeto, né? Inclusive que envolveu os órgãos reguladores, e foram treinados times um time ia até o hospital, né? Foram selecionados randomicamente vários hospitais no país, foram 252 hospitais, se não me engano, foram selecionados então o time ia até o hospital e verificava os pacientes com mais de 48 horas de internação, quem tinha uma IRAS ou não. E o que ele achou de resultados, a prevalência total foi de 10,8%, ok? Sendo que as topografias mais prevalentes eram pneumonia, infecção de corrente sanguínea e sítio cirúrgico. As prevalências de pneumonia 3,6%, corrente sanguínea 2,9% e sítio cirúrgico 1,5%. Aqui uma observação, esse número entre parênteses é a prevalência de infecção de sítio cirúrgico entre os pacientes que foram submetidos à cirurgia, ok? Ele apresenta nas tabelas, quando tem um asterisco, é que o P foi significante. Um dado que ele achou interessante, que ele ressalta, é que ele categorizou os hospitais em hospitais pequenos, que são de 10 a 49 leitos, hospitais de médio porte, que são de 50 a 200 leitos, hospitais de grande porte, que são mais de 200 leitos, e hospitais que ele chamou de hospitais de referência, que eram 11 hospitais universitários. Então ele encontrou que a prevalência de infecção de IRAS nos hospitais de maior porte, né, os hospitais de referência e hospitais de maior porte, ela foi maior do que a prevalência em hospitais menores. Ele comparou as regiões, tá? Nós tínhamos representantes de todo o país na amostra, e ele achou mínimas diferenças, quase não teve diferença entre as prevalências. Aqui só a região centro-oeste teve uma prevalência de IRAS um pouco maior e a região sul um pouco menor em relação à referência, que foi o sudeste. Ele também avaliou o uso de dispositivos invasivos. E o que ele achou foi que, vocês podem ver que os hospitais de médio e pequeno porte, todos têm um P significativo para todos os dispositivos invasivos. Ou seja,
nesses hospitais se usa menos dispositivo invasivo do que nos hospitais de maior porte. Praticamente todos é menor o número. E essa tabela também eu vou destacar o dado, tá? Ele fez uma análise multivariada, uma regressão logística, e analisou as características dos hospitais em relação à presença de infecção. Então, você tinha mais infecção, aqui em negritos é o que teve, o que foi significativo, né? Então, teve mais infecção em unidades de terapia intensiva, hospitais com unidade de terapia intensiva, e os extremos de idade também apresentaram maior prevalência de infecção. Então, neonatos e crianças até 1 ano e 65 anos ou mais, idosos, né? E o uso de dispositivos invasivos também, o hospital que usa mais dispositivo invasivo tem mais infecção relacionada à assistência à saúde. Esse foi um recorte epidemiológico bem interessante, acho que a gente carece desse tipo de dado no Brasil, né? O terceiro artigo, ele é um artigo da, deixa eu ver se eu vou falar certo, né? Tschudin-Sutter, do grupo do PT, e aqui eu já vou analisar, já estou indo para uma parte de higienização das mãos, né? Então, o grupo, ele na verdade quer provocar a gente em relação à melhor técnica. Então, eles elencaram 32 participantes que realizaram 2 técnicas de higienização das mãos. Uma técnica, ela consistia na técnica da OMS, que é recomendada, com 6 etapas, e a outra técnica, eles realizaram uma técnica proposta com 3 etapas, onde se dava maior atenção ao volume de álcool gel, então eles cobriam toda, na verdade, cobria toda a superfície, né? E atenção às áreas geralmente negligenciadas, né? As pontas dos dedos e o dedão. Os participantes, então, eram contaminados nas mãos com E. coli, né? E realizavam as técnicas, foi um estudo crossover, então eles realizavam primeiro a técnica de 6 e depois a de 3, ou vice-versa. E eles fizeram uma contagem das bactérias, das colônias, e o cálculo da redução logarítmica após a higienização das mãos com cada uma das técnicas. E basicamente o que eles acharam, esse aqui é o box plot comparando as 2 técnicas em relação à contagem bacteriana antes da higienização das mãos. Eu tenho um P que é não significativo, tá? 0,5. Depois da higienização das mãos, eles fizeram a contagem bacteriana. Eu tenho aqui, só voltar aqui os números absolutos, né, de 6,5, basicamente 6,3, 6,5. Depois eu tenho uma redução, né, então a técnica foi efetiva, para 1,95, 2 a mediana. Com um P que ele é 0,055, né? Ele tende a ser significativo. E quando eles avaliaram a contagem, a redução logarítmica, aí sim eles acharam o P de 0,02, né? Que foi significativo. E esse grupo, ele faz ele dá uma observação que o ambiente foi controlado, então, para extrapolar isso para realidade clínica, talvez precisasse fazer mais estudos na realidade clínica, né? E o curioso é que, nesse mesmo período, o mesmo grupo do PT publicou um outro trabalho em que ele questiona, também é um trabalho interessante, que ele questiona a quantidade de álcool gel que você deveria utilizar e quanto que você usa, né? Então, acho que ele está tentando provar que talvez a técnica clássica
há outras possibilidades que façam aumentar a aderência, né, a adesão. Mudando um pouquinho de higienização das mãos mas permanecendo aí em ambiente, né, aqui é um trabalho que analisou. Esse trabalho é muito interessante, na verdade. Ele analisa o meio ambiente, o fluxo de ar e a transmissão de partículas respiratórias no meio ambiente. A primeira coisa que me chamou a atenção desse trabalho é que os dois autores são engenheiros mecânicos. E a partir da pandemia de 2009 de influenza, eles começaram a estudar, então, como se dá essa transmissão no ambiente intra-hospitalar. E eles fazem uma revisão simples de literatura sobre autores que estudam a dispersão de gotículas e o fluxo do ar no ambiente. Então, eles descrevem como que se dá essa transmissão da partícula respiratória, descrevem o fluxo de ar e colocam que as possibilidades de relevância, as possibilidades, oportunidades que a gente tem no controle de infecção. Então, eu vou explicar as figuras aqui rapidamente. Teriam 3 mecanismos de formação de partícula respiratória. Um mecanismo que é no brônquio. Esse mecanismo, quando eu tenho o ar passando, quando eu tenho o colabamento do alvéolo, na hora que ele descolaba, né, que ele abre, eu tenho um turbilhonamento e formação de partículas. Okay? O segundo mecanismo seria traqueal, também quando você tem uma velocidade mínima de expelir o ar, né? Quando você expira, você cria um turbilhonamento também, e o fluido de revestimento aqui da traqueia, ele com esse turbilhonamento, ele cria a partícula respiratória. E o terceiro mecanismo seria na boca, então é quando eu estou falando, né, ou tossindo, em que também eu tenho um turbilhonamento e crio a partícula respiratória. A partir daí, quando eu tenho tosse principalmente, essa partícula sai da boca e ela vai para a pessoa que estiver próxima, né? Então ele coloca os modelos de como essas partículas se movimentam, e aqui é importante que não tem só a partícula que sai, né, que vai que a gente acha que é o jato, né? Existe também uma pluma, né, o que ele chama de pluma térmica. Essa pluma, pelo calor do corpo, o ar sobe, né, então ele faz esse movimento de subir, e as partículas que estavam no chão, então, podem se depositar em outros locais. Então ele descreve isso, é um fluxo de ar atrás do corpo, que cria uma turbulência entre as pernas, e faz um rastro atrás do tronco. O ar desce inicialmente, depois com o calor do corpo ele sobe, e aí ele leva contaminantes do chão para cima, né, ou para outros locais. Isso aqui, uma livre tradução minha, seria mais ou menos o efeito de um barco afundando, né? Quando o barco afunda, você tem muita gente que morre afogada porque ele puxa, né? E aí um modelo que ele fez de fluxo de ar num ambiente de internação, né? Então você tem tanto o jato do paciente, você tem então essa pluma térmica que gera levantar resíduos, né? O movimento da porta, o movimento das correntes de ar, então eu tenho ar quente em cima, ar quente embaixo, ar frio embaixo. Isso pode também fazer com que partículas do solo levantem, né? E a pluma térmica eu já falei. Então, só para ilustrar que não é tão simples, né, essa história de transmissão de patógenos dentro do ambiente hospitalar. E para finalizar, ele descreve algumas rotas de transmissão de partículas, tanto jato, né? Aqui ele divide em duas
partícula gotícula, né, que é uma partícula maior, respiratória, e o aerossol. E aí ele frisa que o aerossol contém, geralmente é o que contém bom, não é sempre o aerossol, mas o aerossol, por ele ser leve, ele consegue ir mais longe e ele contém geralmente a partícula viral ou a bactéria, né? Aí ele coloca como opções, né, como oportunidades, então, que a gente deveria pensar na prevenção da liberação da gotícula na origem, ou seja, no nosso corpo, né, e que a inalação com solução salina demonstrou que você gera menos partículas durante o jato. O uso de máscaras é importante, né, ele discute o uso de máscaras, e ele individualiza a ventilação do ambiente de acordo com a rota de transmissão do ar. Então, para uma disseminação longa de partículas, né, que só voltar aqui, uma disseminação longa, a partícula chega mais longe, eu deveria priorizar aí a ventilação do ambiente e deveria providenciar uma ventilação personalizada com jatos de ventilação na face do paciente, para quando eu tenho a disseminação curta, né, que é essa via aqui. E um outro trabalho que eu achei interessante nessa área também é que eles avaliaram o abre e fecha no centro cirúrgico, né, de portas do centro cirúrgico. E isso gera também um fluxo de ar que pode ser um fator determinante na presença de infecção do sítio cirúrgico. Esse guia, praticamente um guia, né, um guideline, é o 5º artigo, ele vai falar sobre duração de precaução de contato. Então, só descontinuação, tá? É um guia para descontinuação das precauções de contato. E, basicamente, o que ele vai falar, eu dei uma resumida bem grande, ele está falando de hospitais de agudos. Para todos os agentes que ele analisou, que são esses 4 aqui que eu já vou falar, ele coloca lá que o hospital deve estabelecer normas de descontinuação para precaução. Você tem que ter isso protocolado, né? E ele ainda informa que será que se eu usasse um teste molecular para me ajudar na descontinuação seria bom? Ele fala que isso não é aplicável e que, na verdade, ele fala que não tem dados suficientes, né? Mas que é difícil de aplicar o teste molecular lá na hora de descontinuar. Ele avaliou esses agentes aqui, o Staphylococcus resistente à meticilina, o Enterococcus resistente a vanco, o Clostridium e a Enterobactéria multiresistente, incluindo as produtoras de carbapenemase e as produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. Para Staphylococcus, ele preconiza você ter culturas negativas das narinas, né, fazer screening para guiar a descontinuação, estender a precaução, ou seja, não descontinuar quando você tem pacientes de alto risco, então instituições de longa permanência, ferida, paciente com ferida, não avaliar, talvez não descontinuar, e instituições onde você tem baixas taxas de Staphylococcus, você pode adotar a estratégia de descontinuar a precaução de contato após a alta do caso índice, ou seja, eu não tenho nenhum Staphylococcus lá, apareceu eu vou isolar, né, vou colocar em precaução de contato, e na hora que ele for embora eu posso avaliar a descontinuação, mas eu tenho que monitorar se não vão aparecer outros casos. Okay? Em relação ao Enterococcus resistente a vanco, ele preconiza a coleta de swab retal ou de fezes negativos de 1 a 3 amostras com intervalo de 1 semana para guiar a descontinuação. Também pacientes de alto risco, então imunossuprimido, internado em TMO, em alguma unidade crítica, deixar o paciente não descontinuar, né? E a mesma história do Staphylococcus em relação ao caso índice, né? Em lugares que não tem VRE, você pode, na alta do caso índice, você pode só
observar, só monitorar. Em relação às enterobactérias multiresistentes, ele é bem mais conservador, né? E tem que ser mesmo, né? Ele fala para analisar individualmente. E em relação à política de descontinuação, ele preconiza que o paciente preferencialmente tenha 6 meses desde a última cultura positiva, ou seja, tem culturas negativas há pelo menos 6 meses, ausência de infecção ao tratamento atual, que é intuitivo, e swab retal negativo, pelo menos 2 amostras com intervalo de 1 semana entre elas para guiar a descontinuação. E ele não recomenda descontinuar, especialmente nas produtoras de carbapenemase ou que você tem pouca opção de tratamento. E para o Clostridium ele é mais conservador ainda, né? Porque ele até coloca esse gráfico aqui que você tem a resolução da diarreia, né? E o paciente permanece um portador assintomático durante longo período, né? Então, preconiza manter a precaução por pelo menos 48 horas após cessar a diarreia. Em locais com altas taxas de Clostridium, manter a precaução, não descontinuar. E para a readmissão de pacientes que já tiveram Clostridium, ele diz que o dado é insuficiente. Tem um outro trabalho nessa área aí de precaução também, né? Mas aí é mais em relação, eu também achei interessante, em relação aos desvios e às autocontaminações que os profissionais, quando vão se paramentar na precaução de contato, fazem, né? Então, é bem interessante nesse sentido, porque a gente tem muita contaminação. Realmente, eu recomendo até olhar esse artigo aí, mas eu não vou entrar em mais detalhes. Opa. Esse aqui foi o meu artigo preferido quando eu olhei, porque eu acho que toda hora que tem uma análise comportamental eu acho interessante, né? Então, esse é um artigo publicado por Goldstein e colegas no CID, né? Basicamente, ele vai falar sobre uma situação. A gente está muito acostumado a ver os programas de stewardship, os artigos descrevem, né? Quais são os elementos centrais, né? O que a gente deve fazer. Mas esse artigo eu gostei porque ele descreve, só voltar aqui, ele descreve o comportamento de clínicos que não concordam com o stewardship, né? Então, ele descreve aqui 6 médicos, né? Desses 6, 3 são infectologistas, que chama muita atenção, né? Dois pneumologistas e um generalista, né? E aí ele descreve ele faz várias intervenções junto a esses médicos, né? E ele descreve a taxa de não adesão às intervenções dele. E, inclusive, tem um aqui que 6... o 2 aqui, né, o B. 6 intervenções, nenhuma aceita, né? Tem casos aqui, 9 intervenções, aliás, 13 intervenções, 9 não aceitas, enfim. E você vê os motivos, assim, os motivos do não aceite, né? Assim, às vezes o médico vai da personalidade, né? O médico sequer retorna a ligação, né? Ou sequer retorna o pedido de contato. E aí não sei se vai ficar muito ruim aqui para ver, eu fiz um recorte e cola aqui, porque a tabela estava difícil mesmo. Quem nunca passou por isso, né? Aqui o primeiro caso, ele dá são vários casos, né, assim, que ele descreve. O médico o paciente não tinha
o paciente tinha indicação de tratar só por uma pneumonia comunitária por 5 a 7 dias. O médico queria continuar porque o paciente ainda estava tossindo e o raio-x não tinha clareado, né? Uma situação bem comum por aí, né? O outro, ele era o infecto, né? É um paciente que já tinha usado 14 dias de antibiótico e ele começou um novo ciclo de 10 dias, né? Porque ele considerou que o paciente estava tendo picos febris aí. E ele mudou o antibiótico para o antibiótico que ele é um spokesman, né? Ele é um palestrante, ou seja, tinha um viés aí, um interesse pessoal importante. E o terceiro caso, também é muito comum, acho que quem nunca passou por isso, né? Um médico tinha indicação de parar o antibiótico, né? Ele já tinha recebido 7 dias de tratamento para uma pneumonia comunitária, o paciente estava bem, e o médico, além dos 7 dias, queria deixar a meropenem por mais 10 dias, só que o paciente não tinha nada no raio-x, não tinha febre, não tinha leuco normal, e aí ele ligou para o infectologista, interconsultor, para provavelmente tentar convencê-lo a convencer o controlador de infecção, né? E o infectologista, só que nesse caso o infectologista não concordou, mas mesmo assim ele manteve o tratamento e ainda reclamou que o controlador de infecção não tem que ficar cuidando da vida do paciente, né? Então é uma questão às vezes de comportamento mesmo, né? A pessoa não entende. Eu acho que, claro, todo médico está querendo fazer o melhor para o paciente, mas eu acho interessante a gente ter um artigo nesse sentido. Ele fala que é importante, nessa abordagem do profissional que não concorda, identificar e entender os problemas locais, ter um planejamento de ações em relação a esses profissionais, tem que ter o envolvimento da administração e do corpo clínico, e ter muita habilidade com comunicação e saber passar as recomendações baseadas em evidência científica, né? E ele coloca, para fechar o artigo, essa frase que eu achei fantástica. O elemento humano permanece essencial, né? Acho que resume tudo. Em relação eu procurei também agentes, né, surtos importantes que ocorreram no período, e acho que já teve uma mesa para falar sobre isso aqui, né, sobre Candida auris, mas acho que é o agente mais relevante aí, talvez, que a gente está preocupado, não chegou no Brasil ainda, né? Então, esse slide aqui é só para resumir do IFIC do ano passado, é um slide do Dr. Tom Schiller, que a Candida auris, na verdade, é um fungo que quer ser uma bactéria, né? Acho que é o resumo. Ela se comporta como uma bactéria. Ela coloniza a pele, ela contamina o ambiente, né? Ela tem resistência a múltiplas drogas, e aí aqui no paper ele coloca o exemplo da Venezuela e da Colômbia, né? Eu recortei a tabela aqui também. O número de isolados de Candida auris, 18 e 17, e aí eu tenho aqui o número de resistência, né? Esses são os isolados com resistência aqui. O surto da Venezuela, praticamente não, todos com resistência a fluconazol, fluoriconazol, né? E eu acho que é um desafio, né? Para a gente ficar atento aí. E, além disso, ela causa surtos, né? Ela tem a capacidade de causar surtos intra-hospitalares, né? Então, ela faz clones multiresistentes com transmissão hospitalar. Em relação especificamente às práticas de controle de infecção, porque quando você vai procurar na literatura, não tem muito trabalho falando sobre as práticas de controle de infecção. Tem, assim, as descrições epidemiológicas, né, dos surtos, e tem em relação à resistência e em relação ao diagnóstico, né, que é muito fácil você confundir com outras espécies de cândida. Mas em relação às práticas de controle de infecção, ele cita nesse artigo, então eu achei interessante trazer ele,
E aí, basicamente, o que ele vai falar é isolamento do paciente, às vezes em quarto privativo, se tiver possibilidade, e procura de contatos, né? Isolamento dos contatos, procura de ativa de casos. O uso de EPIs, higienização de mãos, é muito importante. Realizar o screening dos pacientes em unidades com casos. Realizar banho com clorexidina, então faço descontaminação de pele, porque ele é um fungo que coloniza a pele, e provavelmente isso tem um fator importante, né, na transmissão. Limpeza do ambiente com solução à base de cloro, e tem alguns artigos saindo de realização de descontaminação terminal com sistemas de peróxido de hidrogênio em vapor, você utilizar o peróxido de hidrogênio em vapor, ou utilizar a radiação ultravioleta. Esses são do Infection Control and Hospital Epidemiology, são comunicados breves sobre a efetividade dos desinfetantes, né, que ele fala que os quaternários de amônia têm atividade pobre contra a Candida auris, então precisa usar cloro mesmo. E em relação ao potencial de transmissão ambiental do fungo. Já que eu falei de radiação ultravioleta, eu vou aqui, estamos falando de meio, né, de transmissão ambiental. Esse artigo aqui foi o artigo que teve mais citação dos que eu procurei. Tá? Ele é um artigo publicado no Lancet, não o Infectious Disease, o Lancet mesmo. E em que o Anderson e alguns colegas, eles fizeram o seguinte, eles fizeram um ensaio clínico controlado, randomizado, multicêntrico, ou seja, foram 9 hospitais, para avaliar a limpeza e desinfecção ambiental. Então, basicamente, o que eles fizeram? Para esses agentes aqui, o MRSA, o enterocócico resistente a vanco, o Clostridium e o acineto multiresistente, para todo paciente que tinha esse agente isolado, tanto colonização quanto infecção, quando esse paciente tinha alta, eles realizavam uma limpeza terminal no leito, e aí eles seguiam aquele leito e verificavam se o paciente que veio depois teve culturas positivas, né, tanto colonização quanto infecção. E aí a limpeza terminal, os hospitais, era um estudo também crossover, então os hospitais faziam períodos em que eles faziam a limpeza terminal só com quaternário de amônia, que era a referência, períodos com quaternário de amônia mais radiação ultravioleta, que eles chamam de grupo UV, não usava limpeza só com cloro e limpeza com cloro mais ultravioleta, tá? Esses 4 braços aí. E foi um estudo muito grande, né, pelo número de pacientes, de quartos, né, de acompanhamentos, você vê. Então, foram 31.200, né, pacientes expostos, e aí ele alocou nos grupos aqui, né, cada um desses é limpeza com um grupo, 7, 8 mil, né? E aí no final ele chegou aqui em 4 mil, 4, 5 mil para cada grupo, e fez a análise, comparou os grupos. E aí o que ele achou foi que quando ele comparou todos os agentes, né, ele fez uma análise geral para todos os agentes, número geral, e depois uma análise por agente. Para todos os agentes, ele tem uma significância aqui no grupo que usou ultravioleta mais o quaternário de amônia. Né? Então, eu tive menos incidência de casos de colonização e infecção nesse grupo. Quando ele avalia os agentes, ele achou, acho que está meio pequeno, não sei se está pequeno, ele achou relevância aqui para o enterococcus resistente a vanco, para o grupo que usa cloro. Né? Então, em relação a esses 2 grupos aqui desse lado, usaram quaternário de amônia, esse quaternário de amônia mais ultravioleta, e esses 2 aqui usaram cloro, sendo esse último aqui cloro mais ultravioleta.
Chamou a atenção do pesquisador também, por que está cheio de tracinho aqui? Porque não usou quaternário de amônio para Clostridium, né? Usou só cloro. Então, o grupo de referência era o grupo cloro e o comparativo cloro mais ultravioleta. E ele esperava que tivesse uma significância, mas não teve. Opa. E, por fim, uma outra coisa que chamou a atenção também foi que, quando ele compara o número absoluto de infecções, né, você tem infecções ou colonização, você tem muito menos nesse grupo aqui, né, quando você compara os números absolutos, quando você usa a ultravioleta, tem bem menos, né? Então talvez seja uma opção, né, de inovação aí na área. Vamos ver os próximos anos aí. Também falando sobre métodos de desinfecção aí sem, né, no-tout, o Marra e colegas fizeram uma revisão sistemática, uma meta-análise também sobre o tema. E aí também abordando ultravioleta e sistemas com vapor de peróxido de hidrogênio. E ele avaliou também basicamente os mesmos agentes, né? Outros micro-organismos multiresistentes, Clostridium, Enterococcus resistente a vanco e Staphylococcus resistente a meticilina. Eles avaliaram em literatura quase 60 mil artigos. Desses 60 mil artigos, sobraram 88, né? Desses 88 eles excluíram mais 68, sobraram 20. Esses 20, 13 abordavam a radiação ultravioleta e 7 o peróxido de hidrogênio. E os resultados positivos, os resultados que eles tiveram quando eles avaliaram por agente, foi que o ultravioleta ele tem uma ação, ele favorece, né, tem um favorecimento para a radiação ultravioleta no tratamento do Clostridium, mas não acontece o mesmo com o peróxido de hidrogênio, tá? Cruza a unidade aqui. E também tem uma melhora de ultravioleta em relação ao Enterococcus resistente a vanco. Então, para esses dois agentes, ele sugere que ultravioleta pode ser uma opção. O último artigo, eu decidi trazer uma coisa um pouquinho diferente, que é o aprendizado, vou falar em inglês mesmo, Machine Learning, né, que é o aprendizado da máquina. E qual é a aplicação em controle de infecção, né? Aqui ele é um artigo publicado no Clinical Infectious Disease. Também na verdade, o segundo autor é um infectologista, a segunda autora é um infectologista, a primeira é acho que é ciências da computação, né? E aí, basicamente, o que é esse Machine Learning, né? Então, a definição é o estudo das ferramentas e métodos para identificação de padrões em bases de dados. Então, numa abordagem tradicional, eu coloco o dado lá no computador, eu já dou o modelo para ele, que eu quero que ele pesquise, então eu já tenho eu que falo para ele, você tem que pesquisar os fatores de risco para Clostridium, são esses fatores de risco. E ele me dá o resultado, né? Nessa nova abordagem, você dá a data, você dá o dado, e o próprio processo de aprendizagem, ele é capaz de fazer a modelagem. Então, isso permite que, ao longo do tempo, ele vá atualizando, né, e verificando possíveis tendências aí. Conforme você vai inserindo o dado, ele verifica tendências diferentes aí no decorrer do tempo. Então, basicamente, a aprendizagem, ela gera um modelo, e aí você consegue aplicar esse modelo para outros dados, tá? E aí ele divide em duas partes, né? Ele fala como se insere isso em epidemiologia em saúde, ou em controle de infecção, e aí faz algumas considerações sobre o uso. Ele coloca o viés que os resultados ainda são discretos na prática clínica, tá? Ainda fica no campo mais de pesquisa, né? E aqui me atendo mais à parte de como se insere esses dados, né? Um exemplo prático. Então, eu tenho uma estratificação de risco, eu posso
posso fazer estratificações de risco para IRAs, eu posso identificar a contribuição de um fator de risco específico dentro do conjunto de fatores de risco, eu posso elucidar interações patógeno-hospedeiro e posso predizer a ocorrência de doenças infecciosas. Basicamente, o exemplo é assim, eu tenho acesso aos dados do prontuário eletrônico, né, quem vai fazer esse processo, aí eu consigo predizer a chance de infecção por Clostridium. E aí, conforme eu vou inserindo o dado lá, ele capta fatores de risco que mudam eventualmente e ele consegue me modificar, por exemplo, um fator de risco que eu tinha antes, que pode não ser mais, ou então um fator de risco que eu não tinha, que pode ter virado um fator de risco. Eram esses os 10 artigos. Alguns problemas, muitos artigos interessantes, então eu precisei ter um pouquinho de foco, né, para não perder o foco, isso é um problema. Eu até coloquei aqui algumas áreas que eu acabei não abordando, então tinha muito artigo de prevenção de infecção do sítio cirúrgico, inclusive um guia do CDC, né, que eu acabei não colocando. Eu particularmente não gostei muito desse guia, mas acho que a organização dele está meio difícil, mas é um artigo de referência, né? Outras áreas que eu não abordei, né? Outros veículos contaminantes, como água, não só o ar, mas água, alimentos, eventualmente contaminação em insumos. Abordagem de populações especiais ou cenários específicos, né? O controle de infecção nessas situações. E um outro documento que eu até queria colocar, mas ele acho que ficou um pouquinho extenso, é um guia dos elementos centrais para o controle de infecção, para os programas de controle de infecção da OMS. Acho que era isso. Queria mais uma vez agradecer todo mundo que persistiu aí bravamente. Agora vai acabar, tem um encerramento agora, né, professor? Encerramento. E depois do encerramento, aí a gente já pode voltar a discutir política. Agradeço, fico à disposição.